Olá, eu sou Fabiana Maranhão apresentando mais um programa Destaque pela FGF TV. Essa semana nós estamos recebendo o Padre Adolfo Serripierro. Ele é graduado em Teologia, Filosofia e Medicina, é médico obstetra e ginecologista e pediatra. Tudo bem, Padre Adolfo? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Obrigado, tudo bem. Eu quero agradecer esse convite para poder dialogar um pouco sobre a nossa missão aqui em Fortaleza. Para começar, vamos logo pedir uma bênção ao programa, para dar sequência por todo o horário e também no decorrer do ano. Bênção significa que Deus possa bem dizer bem de nós. Então, eu quero a Deus porque possa dizer bem de nós e de todas as pessoas que acompanham a nossa vida, que nós acompanhamos na vida delas. Ok. Mate a curiosidade das pessoas, como é que o senhor concilia esse trabalho como sacerdote, bem como o da medicina? Na realidade, eu não encontro nenhuma dificuldade, porque penso que a mesma medicina ela é um sacerdócio. E o sacerdócio ministerial da igreja, tendo em vista sempre o que Jesus fez, na realidade o seu sacerdócio era dirigido sempre a situações de falta de saúde, de pobreza, de sofrimento. Então as duas missões vão junto, as duas, né? Eu diria que o sacerdote carrega nas costas o médico e o médico carrega nas outras costas o sacerdote. Quando o senhor começou a exercer a sua função como médico, seja pediatra, como ginecologista obstetra, já foi, porque o senhor é fundador da Associação Camiliana, não é isso? Então, já foi dentro da associação ou não? Primeiro começou a exercer a profissão como médico e, posteriormente, é que o senhor fundou a associação. Na realidade, essa da associação tem uma data de início que foi em 1993. Mas antes disso, eu tinha chegado ao Brasil há 38 anos atrás e fiquei fazendo a função de sacerdote médico em Macapá. Lá atendia muitas das mulheres da pobreza daquela área, sobretudo como pediatra e ginecologista obstetra, né? Então, mesmo antes da associação, já eram trabalhos sociais? Antes dessa associação. Um belo momento eu senti forte o chamado de Deus para dizer, bom, essas que procuram o hospital ainda são aquelas que têm sorte, mas quantas dessas mulheres sofridas, né, nem chegam lá porque marginalizadas pela sociedade, às vezes pela mesma igreja, por ser mulheres de vida, etc. Eu senti esse desejo e pedi aos meus superiores de vir para Fortaleza, que sabia que era um lugar onde turismo sexual por um lado, marginalização por outro, me daria a motivação suficiente para eu exercer essa missão que é mais de presença misericordiosa do Pai junto à mulher sofrida em várias situações em que ela se encontra, né? Aí iniciei andando pelas ruas, Praça Zé de Alencar, Passeio Público, Beira-Mar, zona do Farol, a encontro dessas mulheres para mais escutar e fazer sentir que elas não eram esquecidas por parte de Deus, mas que a nossa presença devia ser só uma presença da bondade dele. A partir de então surgiram depois vários momentos em que dávamos respostas até no campo social, inclusive com atenção especial à saúde. Posteriormente veio a fundação da associação. E na associação, qual é a finalidade dela, que propósitos ela tem, bem como o objetivo principal, o meio de atuação, como é que o senhor faz para manter essa associação? Sim. Na realidade, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, 20 anos atrás, eu não tinha em mente de iniciar uma associação. Foram os acontecimentos de contato com essas realidades tão sofridas, né? Que fizeram com que foi necessário também institucionalizar, né, um serviço que era feito ao nível pessoal. Mas lembro até hoje, nos primeiros momentos, as meninas da Praça Zé de Alencar, sabendo que nós éramos médicos, tinha uma religiosa também pediatra, dizia, por que vocês não vão pedir ao padre um lugar onde vocês vão atendendo? E nós fomos com elas ao padre da paróquia, que é o padre Ferreira, né, ainda daquela época era ele. Fomos lá, pedimos, ele nos concedeu uma sala e lá iniciamos. Então, em primeiro lugar, a metodologia que nós utilizamos é do Evangelho de Jesus que vai ao encontro. Então, a visita para nós, nas favelas, nas ruas, nas praças, faz parte do primeiro ponto pedagógico de encontro da bondade de Deus com essas pessoas, né?
A partir de então, ao abrir o primeiro consultório, lá nessa praça, nós descobrimos que muitas dessas meninas da beira-mar, das praças, elas moravam em periferias, né? E que não tinha aquela atenção à saúde que elas mereceriam por estar grávidas, por ter crianças pequenas, né? Aí nós pensamos, por que nós não vamos nas periferias e lá iniciamos um trabalho que impeça, entre aspas, né? Ou ajuda essas meninas a não saírem das periferias e para ir ao centro, depois com tudo que vai junto com esse tipo de vida, né? Então fomos institucionalizando com uma casa primeiro na Barra do Ceará, depois no Pirambu, depois no Arraial Moura Brasil, onde nós somos ponto de referência para elas quando nós as visitamos, porque damos resposta no campo social, com atendimento a alternativas de vida, como por exemplo cursos profissionalizantes, né? Damos atenção à psique, com a ajuda de psicólogos, né? E damos atenção à saúde, sobretudo das grávidas. Temos um grupo bem, digamos, de pessoas, de médicos ginecologistas que nos ajudam, de psicólogos voluntários, embora dado o grande volume de pessoas que nós atendemos, né? Precisaríamos muito mais gente. O trabalho da associação é mais preventivo ou mais emergencial, para tirar realmente do risco e trazer pelo menos um pouco estável, digamos, não sei se poderia falar dessa forma. Sim, ele iniciou mais como um atendimento direto, mas posteriormente nos demos conta que era necessário investir muito na prevenção. Então, suponhamos, nessas visitas que nós fazemos mesmo às ruas, às favelas, né, damos atenção à escuta dessa situação de sofrimento de todo tipo, né, dessas meninas, e oferecemos já de vez a participação em algum curso dentro do centro de convivência, além do atendimento à saúde. Como é que é a recepção dessas meninas? Assim, o susto, elas são ariscas, elas conhecem Deus, conhecem a palavra, o senhor tem muita dificuldade para levar isso até elas? Como é que o senhor atua para poder não assustá-las? Eu diria que nunca houve essa sensação de susto, muito pelo contrário, a acolhida delas para a nossa associação, que trabalha conosco e comigo como pessoa, mesmo somente os sacerdotes, foi sempre muito, muito humana, mesmo porque a gente não anda lá com a cruz na mão e com a disponibilidade de ser salvadores do mundo. Nós somos simplesmente um sinal de Deus na vida delas. E quando o senhor vai, a visita também vai mais para uma questão de saúde, como médico, e aí acaba conciliando o sacerdócio com isso? Eu diria que vou ao encontro da pessoa humana onde ela está naquele momento. É tanto que quando não vamos, passam 1 ou 2 semanas sem ir no mesmo local, porque padre, se eu não veio semana passada, isso significa que é uma visita. Nunca encontramos com dificuldades, contrastes a nossa visita. Acho que o ponto mais importante é isso, é saber escutar o que se passa na vida dessas mulheres, dessas meninas sofridas. Provavelmente elas já acordam, alguém veio me salvar, é mais por esse lado. Digamos, o termo de salvação é um termo um pouco forte, que não é muito da minha... Eu falo mais a salvação mais na questão social mesmo, Exato. Pela precariedade da saúde, de atendimento, imposto de saúde, pela dificuldade que se encontra, a falta de informação. O que mais elas apreciam de tantas histórias que a gente viveu ao longo desses 20 anos, é essa acolhida de amor, de misericórdia, de bondade, que vai muito além da situação de cada uma delas. Um fator que nos está atrapalhando bastante a nossa missão é o uso cada vez mais difuso da droga, né? Quem se torna viciado em uso de droga, dificilmente, sim, algumas conseguem se sair, mas o nosso propósito é de fazer com que se vivam os elementos do amor dentro da sociedade, de maneira que não há necessidade de fugir para a droga. Então, o trabalho preventivo nesse sentido é muito importante. E nós atuamos exatamente em vista de pessoas muito frágeis, até do ponto de vista psicoemocional. São adolescentes, são pré-adolescentes, né? Cujas marcas, né? Cujas marcas psicológicas, afetivas foram muito grandes desde crianças, desde pequeninas, né? A ausência do pai, violência dentro de casa, sem contar a violência sexual, pela qual são objeto frequentemente essas moças, né?
Certo. Desses 17 anos já da associação, desses atendimentos, e até antes também, o que mais lhe chocou? Que situação? Existe alguma situação que mais lhe chocou, mais lhe emocionou? E o senhor se deparou assim com a realidade que até então a gente só sabe pela televisão? Passar, sabe, de uma vida de hospital, como eu estava acostumado em Macapá, a uma vida de rua, a gente se deu conta como o ser humano vive um sofrimento muito grande. São N os episódios de meninas que tiveram contato conosco, que com o tempo vieram até agradecer pela mudança de vida que elas tiveram, né? Mas, em geral, o que me marca é o sofrimento da falta de amor dessas meninas desde o seu nascimento. Muitas vezes rejeitadas já no útero materno, né? Elas nasceram, mas não aceitas. E essa falta de amor, acho que é a coisa que mais me impressiona nessa situação, sabe? Nós gostaríamos que o nosso trabalho, a nossa missão fosse como pequenos sinais, fios, né? de amor, onde elas possam se agarrar e andar, procurar o caminho certo Então, nesse labirinto da vida. Então, existe esse trabalho na perspectiva de tornar aquela gravidez que é indesejada, ela desejada já para poder prevenir o que aconteceu já com elas. Exatamente. E temos muitas histórias que mostraram como isso é possível. Eu tenho meninas que nasceram 15 anos atrás, que acompanhei no pré-natal naquela época, né? E que as mães fazem questão de me apresentar hoje. Já minha filha, olha que beleza, ela cresceu, ela vai até para a igreja, né? Se lembra daquele pouco que a gente fez, né? Orgulhosa de dizer, olha, minha filha não vai passar por aquilo que eu passei, graças a Deus. Então, existe algum trabalho continuado da associação? Tirou essas meninas da situação de risco, mas faz esse trabalho para que elas não possam voltar? Com certeza. E aquelas que passaram essa época difícil, continuamente nós estamos em contato. Então, imagina, aos 17 anos, quase 20, porque antes da associação já estava trabalhando nisso, são milhares e milhares de meninas que nós nos aproximamos delas, né? E cada uma história. Algumas tiveram dificuldades grandes e, infelizmente, continuam ainda com a dificuldade de poder se sair. Mas a grande maioria, graças a Deus, né, encontrou sinais de amor e com amor se pode tudo. O nosso lema é amar, proteger e acolher a vida. Que tipos de trabalhos são desenvolvidos hoje pela associação? Então, nós temos trabalhos em Fortaleza, em 2 centros de convivência, um na Barra do Ceará e outro no Arraial Moura Brasil. Aquela família que fica na frente do Marina Parque. Lá você sabe como é que andam as coisas por dentro lá, né? E na Barra do Ceará tem um grande movimento também. E outro, faz 5 anos, estamos em Quixadá, cidade pequena do interior, mas que já tem toda essa problemática com meninas pequenas já na prostituição, né? E faz 1 ano também em Juazeiro do Norte. Estamos lá a pedido do bispo para atender essa situação dessas mulheres, essas meninas. Digamos, se tornou um pouco a nossa especialização. O que é que nós fazemos? Depois da visita, durante a visita são convidadas a frequentar esses centros. Lá são acolhidas por pessoas competentes, voluntários alguns e outros já com necessidade do ganha-pão da vida, certo? E oferecemos cursos, costura, culinária, informática, dança, música em geral, acompanhamento psicopedagógico, certo? Reforço escolar, todas essas coisas, além do atendimento médico às grávidas. Damos particular atenção às gestações de adolescentes, porque sabemos que é nesse momento que há necessidade que o amor cada vez mais seja forte nelas, faça a experiência de se sentir amadas, né? O senhor tocou em alguns pontos críticos nesses atendimentos, que é a questão desde a gravidez indesejada, bem como a violência física, a violência afetiva e principalmente o abuso sexual. Como é que o senhor avalia essa questão do abuso sexual? O que é que acontece que leva esse chavão de fim do mundo? Como é que o senhor viu isso? Realmente a sociedade de hoje, além de ser muito permissiva, cada vez mais, mesmo querendo vencer o machismo, mas na realidade não se consegue ainda muito, pois o corpo da mulher, o corpo da menina, ele é ainda muito um objeto sexual. E, infelizmente, nós observamos isso ao longo das nossas caminhadas pelas favelas, nas ruas, né?
como a violência sexual intrafamiliar está aumentando demais. Isso choca a situação. Às vezes é porque o uso da droga lá também, do companheiro, da mãe ou da mãe. E o pior é que a mãe está de acordo, tem a conivência da mãe. Existe algum trabalho de parceria da associação com o Conselho Tutelar, que, de forma que, além de tirar a adolescente dessa situação, possa também ter um encaminhamento de punição para a mãe ou para aquele que abusou? Porque geralmente eu creio que quem abusou foge. Sim, na realidade, nesses casos, de modo especial, nós tentamos, com a ajuda de psicólogos nós mesmos, tentar de convencer a moça, né, a denunciar esses fatos, porque são um crime, né? É um crime muito grande. Abusar dentro de casa dos próprios filhos é uma coisa horrível, realmente, né? E estamos em contato, sim, com o Conselho Tutelar, com todas as outras associações que em Fortaleza trabalham em defesa da vida, né? São várias associações. E os esforços são comuns, só que precisava muito mais gente, muito mais recursos humanos e também recursos financeiros para poder levar para frente isso. Então, para levar para... O que é que o senhor encontra de maior dificuldade? Então, é a falta de voluntários, é a falta de entidades, de apoios para a associação ou não? Ou são as questões que o senhor acaba enfrentando, como as drogas, como a questão desses adolescentes, crianças em vulnerabilidade social? Sim, na realidade, o que mais... digamos, precisamos é a colaboração de uma sociedade inteira, né? Não somente nós como associação, mas as outras associações. Por exemplo, não é fácil encontrar voluntários no campo profissional, tipo médicos, dentistas, psicólogos. Não temos até um consultório odontológico, né? Atualmente só temos dois dentistas que vêm fazer voluntariado, né? Mas o consultório está lá, precisando, se tiverem disponibilidade de outros, seria interessante que outros viessem. Pré-natal, às vezes somos obrigados a distanciar as consultas porque não temos médicos suficientes, né? Eu mesmo com essa abertura de Quixadá e de Juazeiro, estou viajando uma vez por mês para lá, deixo descoberto um pouquinho aqui em Fortaleza, então precisaria que mais voluntários nessa área, psicólogo, dentista, pediatra, obstetra, né? Desculpe, sem contar também no campo profissional, por exemplo, curso de dança, né, reforço escolar. Eu acho que essa juventude que está aí dessas faculdades poderia bem pensar em dar o voluntariado, né? O reforço escolar, tipo de português, que talvez está fraco, no campo da música, que é violão, flauta, essas coisas. Foi lançado, inclusive foi lançado recentemente pelo Projeto Rondon, que eu não sei se o senhor conhece, que o Projeto Rondon aquele antigo ainda? É um antigo, exatamente. Anos, 30 anos atrás, se conhecia ele, sim. Exatamente, que ele trabalha justamente com esses universitários voluntários. E eles lançaram agora esse projeto Agente da Educação, que eles funcionam na prevenção. Vão até a casa dessas pessoas que estão em situação de risco, tentam reorganizar, bem como o cunho principal é a questão do reforço escolar. Certo. Eu acho que provavelmente tudo esteja inserido num contexto só, a questão de reorganização daquela família, da ajuda, tanto da criança, do adolescente, como também dos pais, além do reforço, porque eu creio que essas mães, esses pais, não incentivam a escola, não acham que isso tenha importância, não tem essa relação com família e escola, e por isso dificulta tanto as crianças realmente galgarem um caminho diferente dos pais. Sem contar, Fabiana, que no momento que voluntários vêm dar uma ajuda em campo técnico, né, que suponhamos laboratório, costura, etc., naquele mesmo momento, nossos educadores sociais transmitem valores, né? Então, o reforço escolar não transmite só a gramática, com certeza, certo? Mas transmite valores que cada dia mais está sendo difícil ser encontrado dentro dessa nossa sociedade. Como é que o senhor avalia esse tipo de projeto e o senhor acha que deveria, esse mesmo projeto poderia ser estendido a outras áreas também? Com certeza. Agora, no nosso campo específico da nossa associação, temos consciência de que é necessário esse reforço lá dentro mesmo, porque essas meninas lá vêm aos nossos centros, essa é a nossa casa. Então, faltaria gente voluntários que lá mesmo se encontrar com as meninas, além desse trabalho assim muito
singular de casa em casa, né? Seria mesmo dentro da associação. Só nós temos 2 centros em Fortaleza, um em Quixadá, um em Juazeiro. Se os jovens se mobilitassem nesse sentido de ajuda, seria realmente uma coisa... Porque tem outro lado da medalha, né? Enquanto nós estamos ajudando os outros, também nós recebemos. O quanto eu mesmo mudei, cresci, quanto senti o amor de Deus dentro da minha vida, em contato com essas vidas, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Com certeza. Outro lado, digamos, que poderia ser de ajuda para nós, né? Até em termos econômicos, em termos de alimentos. Essas meninas vêm que estão morrendo de fome. Para Natal, hoje eu vou desmaiar. Aí, daí a pouco, a menina cai no chão porque falta de alimento. Então, já pensou ter 400, 500 meninas ao longo do mês e ter que pensar para a merenda para todas, né? Então, são feitos atendimentos de 400 adolescentes só por no mês? centro da Barra, outros 200 no Arraial, certo? Aí, prepara merenda para todo mundo. Temos que pagar os alimentos, pagar pessoas que os preparam, está entendendo? Não é fácil. Mesmo em campo médico, a gente faz a consulta gratuitamente. Graças a Deus, esses voluntários são médicas e médicos e psicólogos maravilhosos, sabe? Gostaria de agradecê-los nesse momento por tudo aquilo que fizeram ao longo desse ano, né? Mas mesmo assim, é difícil. Por exemplo, o laboratório estamos em passivo, porque só damos, se não precisaria gente que venha nos ajudar, isso que é bioquímico, farmacêutico, que nos ajudasse de voluntariado. Mas mesmo assim temos que comprar remédio. Então, necessita também ter ajuda financeira, porque nós trabalhamos gratuitamente, mas sem retorno econômico não dá nada. Então, tem que ter que alguém pense nessa parte. Mas, além de tudo isso, Fabiano, eu penso que a coisa importante é agradecer a Deus de Ele nos ter incentivado essa missão. Quem sai ganhando dessa missão sou eu. Quem sai ganhando são aqueles que vão ao outro, não com a dimensão de ser o salvador do mundo, mas simplesmente de ser essa mão de Deus, esse coração, sobretudo, de Deus que ama essas pessoas. Então, é uma troca de dar e receber. Realmente, assim, é um instrumento. É um instrumento. Como o senhor falou, para fundar, acho que precisou muito da sua boa vontade, de grandes perspectivas. Para manter é mais difícil. Então, ao nosso telespectador, aqueles que quiserem, que ao assistir, quiserem fazer doações, sejam elas financeiras, sejam por alimentos, vestimentas, ou até mesmo algum apoio maior, alguma parceria de alguma entidade com outra instituição, devem procurar que número ou qual é o endereço também da associação, procurar quem? Sim, a associação lá na Barra é na Avenida Estevão de Campos, 905. O coordenador chama-se Wellington e o telefone de lá é 3485-1756, certo? Vou procurar o Wellington. Mas eu gostaria de expressar mais uma palavrinha a mais de agradecimento, que está acima de tudo isso, porque o Padre Adolfo não é nada. Mas quem trabalha com ele são todas essas pessoas voluntárias, não, mas sobretudo as missionárias camilianas Maria Mãe da Vida. Elas nasceram para defender a vida com o espírito de São Camilo de Lelis e de Maria, que recebe o anúncio do anjo, vai a serviço. Essas missionárias são todas jovens, são já 18, em 4 comunidades, Arraial, Barra, Quixadá e Juazeiro. É uma coisa que te dá muita alegria, sabe? Ver essas jovens, como elas dedicam da vida delas, se doam totalmente para... É interessante porque são um pouco mais que adolescentes, algumas delas 20, 25 anos, né? Certo? Já a serviço de meninas que estão nessas situações. É muito bonito. Eu quero agradecer a Deus dessa presença maravilhosa dessas missionárias. Então, hoje a associação ela é formada por essas irmãs São duas coisas diferentes, Fabiana. Uma é a associação ONG Civil, que é a Associação Maria Mãe da Vida, e outra é a comunidade religiosa, certo, que são missionárias camilianas que Maria Mãe da Vida. Em parceria. Que trabalham em parceria, praticamente é quase que a mesma coisa, né? Certo? Só que as religiosas têm todo o caminho da formação
de ser consagradas, certo? E se dedicam totalmente a isso. Qual é o papel delas no trabalho de conscientização, de socialização dessas adolescentes? Bom, da visita, por exemplo, da acolhida, temos uma casa de apoio para mães solteiras, elas tomam conta dessa casa, o acompanhamento também às consultas médicas, certo? Enfim, ficam acompanhando pessoa por pessoa essas meninas, né? É aquilo que elas personificam, aquilo que é acolher, proteger, amar a vida, é por conta, em modo especial, delas. E a formação também dos colaboradores outros que fazem parte da associação. Ok, nós agradecemos a sua participação. Existe alguma mensagem que o senhor queira deixar? Bom, a mensagem que eu gostaria de Algum deixar... apelo? Bom, apelo esse, digamos, de ajuda de pessoas, financeiros, de alimentos, de voluntariado. Mas, sobretudo, o apelo final é: amemos mais a humanidade que está sofrida, pois Deus nos chamou para isso. Deus é amor e quer que nós amemos e difundamos o amor no mundo, apesar de todas essas dificuldades que nós encontramos de violência, de droga, de falta de amor. É isso. Obrigado, telespectadores, e até a próxima, se Deus quiser. O programa Destaque fica por aqui pela FGF TV, canal 14 da NET.